Olá, mais uma vez aqui estou eu e para falar de um assunto delicado e que até eu mesma fiquei surpreendida da forma como vai o reino da congregação cristã a nível mundial. Se até aqui havia terapeuta do sexo em Portugal, também há terapeuta do sexo em Espanha. A verdade é que no mês passado houve uma reunião da mocidade e, para surpresa de muitos, de jovens, de adultos e algumas crianças, foi abordado um tema pelo ancião Josepe, muito conhecido pelas suas pregações, pelo seu testemunho, muito conhecido. Mas parece que de vez em quando este ancião tem assim umas pregações um tanto ou quanto estranhas. E desta vez a mais estranha foi esta, que deixou grande parte das pessoas que estavam nessa reunião da mocidade em Espanha de boca aberta, envergonhadas, e que com certeza ficaram um pouco ali feitas baratas tontas, desnorteadas perante o assunto que foi abordado, em que eu vou aqui explicar. Eu peço desculpa aos mais sensíveis, porque compreendo perfeitamente, mas isto tem que ser aqui exposto. A verdade é que os meus vídeos são para maiores de 18 anos, portanto, peço desculpa, mas eu vou ter que falar o que foi abordado nessa reunião da mocidade, para que possamos entender e chegar à conclusão de que estes homens anciães, com grande responsabilidade, estão a chegar a um ponto de autêntica loucura e uma insanidade mental e principalmente espiritual. Vejam só que este ancião, o ancião Josepe, abordou o assunto sobre que os casais, depois de casados, têm que buscar o prazer sexual. Que não pode ser só o homem a sentir o prazer, mas também a mulher tem que sentir prazer na relação sexual. Se eu vou dizer se ele não tem razão, sim, concordo. Mas a que propósito este ancião fala um assunto destes numa reunião da mocidade, onde tem crianças, 13, 14, 12 anos até, a ouvir uma coisa destas? Como é que fica um pai e uma mãe ao saber que, com certeza, preserva os seus filhos nessas idades, preservar até a sua inocência, e saberem que, em vez de falar coisas mais concretas, até espirituais, porque quando se vai a uma igreja, não é para se ter uma consulta médica, pois não, mas sim uma consulta espiritual. Ter uma abordagem de assuntos interessantes, mas que sejam relacionados à parte espiritual e até à parte da sociedade, como nos devemos comportar, a incentivar os jovens a estudarem, a não terem receio de enfrentar as dificuldades, porque com certeza que nas suas lutas Deus os vai ajudar. Não dá para imaginar como é que terão ficado estes jovens. Espantados? Eu acredito que sim. Claro que houve alguns que relevaram, mas muitos estranharam este ancião abordar este tipo de assunto num púlpito, que com certeza estava a expor a palavra e que, assim do nada, terá falado isto. Acredito que até eu mesmo estou incrédula. E quero aqui perguntar, será que isto é mesmo verdade? É este ancião Giuseppe? E ao Ministério, seja de Espanha, seja a nível mundial, será que isto é verdade?
Eu acredito que sim, porque pais ficaram indignados. E é caso para dizer, o que é que estes pais fizeram? Foram ter com o ancião José e dizer que aquilo que ele fez foi errado? Se calhar sim. E qual terá sido a resposta deste ancião e até do ministério? Irmão, nós vamos chamar a atenção, fique em paz que isto não volta a acontecer. Será que não? Mas as coisas não podem ser assim. Porque quando, desculpem, quando alguém fala barbaridades, quando está a testemunhar e foge do parâmetro que está ensinado, o que é que eles fazem? Cortam o som. Chegam à beira da pessoa e dizem, olha, a irmã ou o irmão, por favor, vá-se sentar. E neste caso, quem é que teria autoridade para se chegar perto deste ancião e lhe dizer, irmão, por favor, menos, reserve-se àquilo a que está a sua função, a parte espiritual. O irmão aqui não é nenhum terapeuta do sexo. Que qualificação é que o irmão tem para estar a abordar um assunto deste? E nem é o local. Porque eu tenho a certeza que este mesmo ancião abordasse este assunto num culto de adultos, com certeza a Irmandade que estaria lá iria ficar muito envergonhada perante tal assunto. Se me dissessem assim, no final da reunião da mocidade, os casais que vão contrair matrimónio, por favor, aguardem, ou se quiserem aguardar, nós temos aqui um psicólogo, se tiverem dúvidas de alguma coisa, este psicólogo ou psicóloga vos poderá instruir em alguma dúvida, instruir em alguma coisa, alguma dúvida que tivessem. Mas claro está que isto é também um trabalho que se faz na reunião das jovens e menores. Aliás, poderia-se fazer. Falar de prazer, de sexo, numa reunião da mocidade. E por que não aproveitar para falar o seguinte? Mocidade, tenham cuidado, estejam atentos. Há em tal sítio um fulano que é um predador, é um abusador. Tenham cuidado. Vós jovens, não confieis em qualquer pessoa, não estejais sozinhos, seja com quem for, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, com pessoas que... Instruir neste âmbito. Isto sim seria louvável. E dizer, se souberem que alguém foi abusado, por favor, contactem a polícia. Se souberem que há alguém da igreja, por favor, nos contactem, que nós encaminharemos para as entidades competentes da terra, da justiça. Iremos averiguar e tomar as atitudes corretas. Mas não. Vão abordar assuntos que nem sequer faz parte do seu currículo pessoal. Vocês acham isto normal? Eu não acho normal. Mas com certeza, se calhar, para o Ministério, a nível mundial, deve ser normal. Será que foi estes os conselhos que foram dados ou que foram administrados para serem dados ao Ministério de Ancião? Falar destes assuntos de sexo? Será que foram ter alguma formação na RGE, na Reunião Geral de Ensinamentos, no Brás? Será que foi para isso que foi este ano a reunião? Isto está tudo louco, é impossível. E espiritualmente estão loucos estes homens. Abordar assuntos pelos quais não têm qualificação profissional. Até mesmo que tivessem, não era assunto para ser abordado. Imaginem a Irmandade estar no culto, a ouvir o ancião a falar sobre sexo, de prazer. Quem é que tem prazer, quem é que não tem que ter prazer? A Irmandade perdia a comunhão.
E quando olhassem para esse ancião, aliás, quando olharem para esse ancião, vão dizer: este foi o ancião que falou isto. Vão aceitar o que vai sair da boca dela? Eu não aceitava. Mas isto é estranho, porque vós estáis a querer ser tão evoluídos numas coisas, mas noutras estáis muito retrógrados, muito antiquados, tão piores que os homens das cavernas. E porquê que eu digo isto? Porque é uma dor de alma quando há um casal de namorados que, pela própria natureza, tiveram relações antes do casamento e só por isso ficam sem liberdade. Mas isso era mais antigamente, porque hoje em dia acontece muito, mas uns tiram a liberdade, mas outros continuam. Há 2 pesos e 2 medidas. Como é o caso de a namorada engravidar e ela ter ministério, e ser tirado o ministério só é ela. Ele continua com o ministério. Então como é que ela engravidou? Sozinha? Por que razão é que tiram só o ministério a um e não tiram ao outro? E como também, quando alguém casa com um jugo desigual, mais uma regra, em que fica sem liberdade. Mas isto não acontece a todos. E em breve também vamos saber mais histórias sobre isso, com certeza absoluta. Porque uns são filhos e outros são enteados. Porque uns têm o ancião que protege e outros não têm ninguém. São crucificados pelos seus atos, atos esses que só prejudicam a si mesmo, como é o caso quando uma jovem engravida e lhe é retirado o ministério. Ela não causou dano a mais ninguém, a não ser ela própria, de adiantar o percurso de ser mãe. Poderia ter aguardado mais um tempo, usufruir de um tempo de casamento. Mas, no entanto, é penalizada por isso e fica sem ministério. Mas o namorado ou o futuro marido, não. Eu sou contra retirarem o ministério. Eu sou contra. Como sou contra de retirarem o ministério quando alguém casa com um julgo desigual. Porque a salvação é pessoal. Se a salvação é pessoal e se a outra parte não impede de congregar, às vezes até ainda são muito melhores do que aqueles que têm um jugo igual, mas que fazem da mulher um saco de boxe e é pancada de manhã, à tarde e à noite. Entre outras coisas mais. E muitos que têm ministério fazem das suas mulheres um saco de boxe e a esses não lhes são retirado o ministério. Portanto, eu não sei qual é a lógica ou qual foi a lógica deste ancião de abordar um assunto tão íntimo, tão pessoal, porque até mesmo são assuntos que diz respeito ao casal e com pessoas próprias, adequadas, com a profissão adequada para essas terapias. Mas parece que está a ser moda estes anciães andarem a querer ser terapeutas do sexo. E por falar nisto, tive conhecimento que há uns anos atrás o senhor ancião Hélio Bianco atendeu uma reunião e em que um cooperador, abordou-se o assunto em que um cooperador, durante a palavra, falou sobre aquele comprimido azul chamado Viagra. E já agora, senhor ancião Hélio Bianco, o que é que o senhor fez a esse cooperador? O que é que acha de alguém que está a expor a palavra e a determinada altura falar sobre estes assuntos que nada têm a ver? Acha que pode continuar com comunhão, com a luz de Deus?
quando se está a falar numa parte espiritual e se entra por um caminho tão delicado, estais a perder o bom senso, o raciocínio e estais a perder principalmente a espiritualidade, a guia de Deus. Estes jovens ficaram incomodados pelo tema ter sido abordado numa reunião da mocidade e por ter sido um ancião. Com certeza, quando eles estiverem no culto e este ancião estiver a presidir, eles vão se recordar desta reunião da mocidade e lá vai a comunhão. Mas, sinceramente, eu gostaria de saber o que é que vocês acham, Ministério, desta situação. Acham normal? Acham normal que o ancião da Redinha convoque os casais, com ministério ou sem ministério, para falarem sobre assunto de sexo oral, anal? Em que os casais saíram envergonhados por exporem assim essas situações? E agora esta situação em que fica abafado, porque é assim que vocês querem, que as coisas fiquem abafadas, que os assuntos sejam abafados. Vocês acham isto normal? Eu não acho. E se eu por acaso tivesse um filho ou uma filha que estivesse nessa reunião, acreditem que as coisas iriam ter uma proporção muito maior ainda. Mas agradeço aos jovens que me contactaram e até a alguns pais que me contactaram. Vejam só, é que foram à Espanha, pais e jovens daqui de Portugal que foram à Espanha para assistir à reunião e que vieram escandalizados. Será que é preciso eu dar-vos, ou aliás, a presidir uma reunião de ministério? Se caso for preciso, eu vou presidir uma reunião do ministério. Faço essa proposta. Vocês querem que eu vá presidir uma reunião do ministério? Estou a dispor. Estou a dispor. Vamos? Querem? E aos meus inscritos e a quem está a escutar este vídeo, este áudio, o que é que vocês acham disto tudo? Vocês acham que estes homens já perderam a essência do que era mesmo servir a Deus? Qual é a finalidade, a principal causa destes homens, que é a parte espiritual? Em que eles derrubam almas por coisas tão banais. E agora vêm falar de coisas assim e continuam a exercer o seu ministério. Têm atitudes que são graves. Eu simplesmente por me ter levantado do meu lugar quando estava a tocar na igreja de Bom Jardim e porque vi uma situação que me desagradou e comecei-me a sentir indignada, revoltada, peguei no meu instrumento, não incomodei ninguém, peguei no meu instrumento, levantei-me e saí porta fora. Não tive ninguém que me impedisse de o fazer, do ministério. E o ministério da altura, o falecido irmão António Moreira da Fonseca, o ancião Benjamin e o restante ministério, mas quem estipulou isso que eu deveria fazer foi o António Moreira da Fonseca e o ancião Benjamin, que quando tiveram conhecimento que eu, na altura das testemunhanças, me levantei porque fiquei indignada, revoltada com a descaradeza de uma certa pessoa que se levantou a testemunhar como se fosse beber um copo d'água. Se esqueceu que estavam ali vítimas que foram abusadas pelo seu familiar. E eu me senti enojada e revoltada e levantei-me porque não queria assistir àquilo. E o meu castigo qual foi? A irmã, se quiser continuar a tocar, terá que pedir perdão à igreja. E eu pergunto, o que é que estes homens vão fazer? Vão pedir perdão perante todos à igreja
por este tipo de discurso numa reunião da mocidade? Tendes 2 pesos e 2 medidas. Uns podem fazer tudo e outros não podem fazer nada. Mas aconselho-vos vivamente que comecem a ter mais cuidado, porque agora ninguém vai ficar calado, ninguém vai engolir esses sapos que durante muitos anos engoliram. Todos os vossos atos vão estar a ser observados. Por isso, tenham muita atenção com o que dizeis, com o que fazeis, com as atitudes em relação às regras que há, em que para uns tudo é facilitado e para outros não. E quando quiseres tirar um ministério a uma mulher, a uma jovem, a uma irmã que engravidou, tirem também ao homem que a engravidou, não só a ela. Aqui vos deixo com as loucuras da cúpula da congregação cristã a nível mundial. E assim vai a loucura no reino da congregação. Que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.